A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, aquele que a quem excede a todo o entendimento, louvado seja aquele que vive e que reina até o Senhor, por essa rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede nessa noite, de compartilhar do teu gotejar, da tua palavra nessa noite para com meus irmãos. Palavra que vem do coração de Deus, direto para os nossos corações nessa noite. Palavra revelada por meio do Espírito Santo, a palavra eficaz, a palavra verdadeira, a palavra sem mistura, sem maquiagem, a palavra que procede a todo o entendimento, a quem quer agregar e obedecer e andar nos princípios da palavra de Deus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém veio ao Pai senão por Ele. Que todos aqueles que procedem seguir a Ele, aparte-te do pecado, né? Tome a tua cruz e siga a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, eu quero louvar o hino da harpa cristã, que será o 303. Mas antes eu quero trazer uma palavra introdutória aqui nessa noite, para nós adentrarmos em meio à palavra de Deus. A palavra que eu quero adentrar aqui, por meio do Espírito Santo, se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3. Quero fazer aqui menção apenas de 3 versículos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Essa é a palavra introdutória, né? Nós temos que estar atentos, né? Porque a vinda do Senhor, ela é precedida pelo seu anjo. O anjo que veio preparar o caminho para o Senhor. Na sua época, o profeta João Batista, ele era esse anjo que preparava esse caminho para o Messias, para o Senhor Jesus Cristo. Mas, louvado seja o nome do Senhor. E sempre tem anjos do Senhor aí, alertando a terra, alertando a nação, para se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, e trilhar no caminho da justiça, da verdade, no caminho da vereda do Senhor. Nos revela, assim, a palavra de Deus, no livro de Malaquias, no seu capítulo de número 3, versículo 16, 17 e 18 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seus companheiros, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, o Adonai, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, é acerca daquele grande dia do Senhor, né? Que o anjo do Senhor vem preparando o caminho para com ele, preparando a terra, preparando os corações, para que quando vier o grande dia do Senhor, meus amados irmãos, e nesse dia não há dia que se compare. E nesse dia como esse, nunca houve e nunca haverá. Diz o Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. E muitos nesses tempos em que estamos vivendo, eles escarnecem do Senhor, zumbam da palavra de Deus, dos fiéis, dos profetas, dos servos, que têm intimidade com o Senhor. E ele acha que ficará impune naquele grande dia. Mas o Senhor diz que tolos são esses que pensais tais coisas assim, porque ele virá e todos os seres humanos da face da terra, todas as pessoas vão ser reunidas diante dele para o seu próprio julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nesse grande dia, meus amados irmãos, nós vamos ver a distinção
e a separação do trigo e do joio que são plantados entre meios o mesmo terreno. Ou seja, no meio do justo há muitos ímpios. No meio dos tementes ao Senhor, há muitos que profanam, que não temem a Deus. No meio dos verdadeiros, há muitos falsos e mentirosos, enganadores. No meio daqueles que andam na retidão, tem muito dentre aqueles que também andam em caminho tortuosos. Em meio àqueles que andam na justiça e prevalecem sobre a luz, também tem aqueles que estão em ocultismo, né, disfarçado, né, que como se estivesse na luz, mas na verdade andam em trevas. E nesse grande dia diz o Senhor, e outra vez fareis, e vereis a diferença entre os que são de Deus e os que não são do Senhor. Entre os que servem verdadeiramente a Deus e os que não servem ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de introdução que nós vamos adentrar lá no livro de Neemias, trazendo esse texto lá para o livro de Neemias, capítulo número 1. Nós vamos fazer menção ali de alguns versículos para que nós possamos entender o que é um servo do Senhor que conclama perdão em prol da nação, que conclama perdão em prol da tua casa, da tua família, que intercede, né, em meios ruína. Ele não está ali para tirar proveito, para se beneficiar, né, com a desolação que passa um povo, que passa uma nação, com a miséria que esteja passando. Mas o verdadeiro servo, ele vai jejuar e ele vai conclamar um jejum e orar ao Senhor, suplicar a Deus por misericórdia, por compaixão, porque Deus, ele é benigno, ele é soberano em perdoar, desde que o teu se prostre diante de ti e se humilhe. Amém? Nós vamos louvar o hino de número 303, só apenas esse, para que nós venhamos dar continuidade à palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem diz a palavra do Senhor, esse hino diz assim: quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma moverás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Declara na sua casa. Tu precisa de Jesus.
Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Declara aí dentro da sua família. Tu precisa de Jesus na sua casa. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua santa e gloriosa presença nessa noite, meu Pai, já quero bendizer o teu nome, engrandecer a ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és grande, meu Pai, o Adonai, o Shaddai, o Elohim, Jeová, Rafa, o Jeová, Jiré, o Deus de tudo e de todas as coisas, Ei, Yahweh, o Senhor dos exércitos. Tu és soberano e nas alturas está o teu nome, conclamado sobre todas as nações, porque tu és santo e soberano. Deus de poder, Deus de mistério, Deus de glória, Deus de louvor e de adoração, Deus de toda honra. Tu és o meu Redentor, o meu Criador, o meu Salvador, a minha porção maior. A minha redenção vem de ti, ó Pai, por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo. Também quero proclamar o perdão sobre a nação. Que o Senhor vem perdoar, meu Pai, porque cremos, meu Pai, que pecamos diante de ti. Não há um só, meu Pai, um só sequer, que não tem cometido pecado sobre essa terra. E se houver um, meu Deus, o tal é justo, o tal é perfeito, e sobre essa terra não mais se encontra, Pai. Porque somos sujeitos a falhar. Nós temos, meu Pai, nossas fraquezas. Reconheço as minhas debilidades, as minhas insignificâncias. A minha dependência totalmente de ti, Senhor. Quero te pedir perdão em nome de toda a minha casa, de toda a minha família. Crendo ainda que não estejamos presentes, mas eu creio, meu Pai, que mentalmente pecamos até mesmo ao pensar. Antes mesmo de falar, o Senhor conhece a interpretação e os pensamentos que vêm em nossas mentes, no nosso intelecto. Porque o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso profundo e soberano, é a tua grandeza, Pai. Diante de ti, quero te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus. Quero te apresentar essa live nesse momento, esse ministério pentecostal. Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele venha abranger sobre a terra e que o Senhor venha nos capacitando por intermédio do Teu Espírito Santo, derramando a essência, o conhecimento, a graça, a sabedoria que vem do Teu alto clero, que vem do Teu trono, do Teu altar, a sabedoria divina, papai, a sabedoria, meu Pai, que vem do Senhor, a sabedoria divina que Tu tens e nos concede, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Visita as nações, liberta, cura, restaura. Visita as autoridades, os governantes, liberta do comunismo, liberta, Senhor, dos tiranos, liberta, Senhor, da corrupção, da roubalheira, da ganância, da torpeza. Liberta, meu Pai, das fraudulentações. Liberta, meu Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. E alcance a alma, Senhor, porque o Senhor, em meio a tudo, é a alma que o Senhor deseja para que seja salva. Porque está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Ó Senhor da glória, Deus de poder, Deus de mistério, Deus que é benevolente em perdoar. Pai, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas transgressões, algo que fizemos que tem desagradado a Ti, ou por palavras, ações ou atitude,
que temos entristecido o teu Espírito Santo. Alegra-nos, Senhor, nos regressa na tua presença, para que nós possamos nos regozijar e nos alegrar, salteando, meu Pai, assim como os bezerros nos seus quintais, nos seus currais. Pai Santo, em nome de Jesus, nesta noite, nos dá renovo, nos dá cura, nos dá libertação, restauração. Restaura essas famílias que estão debilitadas, restaura essas vidas que estão, meu Pai, acamadas no leito, na cama, no hospital. Visita, meu Pai, esses corredores, visita os presídios, quebra as algemas daqueles que estão algemados, acorrentados, amarrados entre grilhões sobre, meu Pai, o pecado. Quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra os cadeados, as torrentes, ó Senhor, e tudo aquilo que veio para nos submerger, que se torne bastância em nossa vida, em abundância. Meu Deus, vai repreendendo agora o espírito da morte, Enxu Caveira, Zé Pelintra, Zé Mulambo, Enxu Mulambo, meu Pai, vai repreendendo agora o espírito da morte, vai repreendendo agora o espírito de Zé Pelintra, Cigana, Sete Saia, repreende agora todo espírito de serpente disfarçado, todo espírito de ganância, de mentira, de engano, todo espírito das trevas, meu Pai, começa a aniquilar agora, que Arcanjo Miguel e sua milícia começa a batalhar em prol do Deus, em prol da nação, em prol do teu povo, Pai. Manifeste a tua glória e o teu poder. Age, Senhor, ao nosso favor, ao favor dos teus, vai aniquilando o exército das trevas, vai aniquilando o espírito das trevas, a obra de feitiçaria, de macumbaria, Senhor, a obra de magia negra, vai destruindo esses altares de imundícia, que para nada serve. Pai, vai destruindo os altares da idolatria, todas as imagens cuspidas, tudo aquilo que não provém de ti, de que nada tem, Senhor. Como diz o salmista, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não pega, tem pés, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve, para nada serve, Senhor. Não passa de pó, não passa de um pedaço de metal ou um pedaço de areia, não passa, meu Pai, de uma imagem de gesso que quando se cai, se quebram e se torna poeira, para nada serve, não pode ajudar, são surdos, são mudos, não pode andar, não pode, meu Deus, salvar, não pode libertar, mas soberano é o Deus que vive e que reina para todo sempre, o Deus que é, que era e que há de vir, aquele que é conosco todos os dias, até a consumação do século, aquele que diz, eu sou o ômega, o alfa, o princípio e o fim, diante da tua presença, Senhor, nessa noite, nós adentramos, meu Pai, te agradecendo, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder, porque tu és soberano. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cura, restaura, liberta, manifesta a tua glória e o teu poder, nos fortalecendo diante de ti, nos revestindo das tuas armaduras e nos dai, Senhor, conversão, para que possamos cada dia mais andar na tua presença, regozijar e nos alegrar, ainda que a adversidade tente nos converter, tente nos convencer, mas nós glorificamos a Ti, entre meio às lutas, Senhor, a Ti nós conclamamos ação de graça, de louvores, de adoração ao Teu nome, porque Santo, 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 Santo é o nome que é digno, o nome do Deus Pai Todo-Poderoso, e o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é, Senhor, soberano, é o teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eita, glória, aleluia, Jesus. A presença de Deus é real nessa noite, aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem
Só quem tem temor do Senhor consentiu essa presença maravilhosa através desse clamor, dessa oração. Deus, Ele faz presente na minha, na sua vida, onde quer que estejamos. Se há temor em nosso coração, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o servo Neemias, quando ele soube, por meio de Ananis, um dos seus irmãos, quando ele estava ali, na Pérsia, em lugar chamado Suzã, a fortaleza, Neemias estava ali em serventia. E muitos hoje não querem servir. Muitos hoje querem ser servidos. Mas antes de ser servido, nós temos que servir para poder ser servido. E quando nós servimos, nós temos que servir com alegria, com regozijo. Não servindo ao homem para aplaudir dele, como se diz, algo em troca. Mas voluntariamente servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Sucedeu, no versículo 4 de Neemias, capítulo 1, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei em mim e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Pecamos de tudo, nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, e nem o juiz que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos. E os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá o ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, dar-lhe graça perante este homem, que é o rei Artaxerxes. Era eu, cooperador do rei. Diz a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós observamos essa palavra. Neemias estava em província. Neemias estava ali na cidade forte, cuja se chamava Suzã, era a fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Ali na Pérsia. Louvado seja Deus. Então veio essa palavra a Neemias
né? Filho de Acalias. Louvado seja o nome do Senhor. Filho de... E no mês do 15, que Eliseu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do rei de Ataxerxes. Então, já tinha reinado ali 20 anos, né? E no 20º ano, né? No 20º ano, ali no 9º mês, do rei Ataxerxes, quando encontrava ali na capital, ali do Império da Pérsia, né? Em Suzã, era a cidade que era fortaleza. Anani, um dos irmãos de Neemias, ele foi até com ele. E ali é onde Neemias pergunta o que tinha havido, aleluia, o que tinha acontecido com os judeus que haviam ficado em Jerusalém. O que tinha acontecido. E a notícia, meus amados irmãos, que Anani, o irmão de Neemias, deu, aleluia, que ele deu essa informação, que aqueles que sobreviveram ao cativeiro estavam vivendo lá na província e passam por grande tribulação, privação e humilhação. E ele também alertou a Neemias que os muros de Jerusalém, eles foram fendidos, foram derrubados. E os seus portões, as suas portas, tinham ateado fogo. Ou seja, destruição total. Tudo isso, meus amados irmãos, devido à desobediência do povo de Deus. E o Senhor trata o seu povo com essa consequência para trazer opróbrio ao seu povo. Não para uma destruição de morte, uma destruição total e findação daquele povo, mas permitindo para que ele fosse levado a exílio, a cativo, para que ali, em seu tempo, ele pudesse meditar como era quando nós estávamos sobre a proteção das muralhas de Jerusalém. Como era, ou seja, meus amados irmãos, como era, ou seja, espiritualmente, como era quando nós estávamos sob a proteção do Senhor, habitando debaixo das asas do Altíssimo, sobre a sua segurança. Mas após em que nós viramos a costa para o Senhor, nós abrimos mão da sua proteção. Meus amados irmãos, Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém estava totalmente devastada, destruída. Os muros já haviam derrubado. As portas eles atearam fogo. Porque houve uma invasão de um exército que veio do norte. Permissão de Deus. Trazendo como consequência e castigo para com aquele povo. Aquele povo era um povo que, entre meio luta, ele buscava o Senhor, e entre meio às bênçãos, eles se rebelavam contra Deus. Não é diferente nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Quantos não querem o Senhor por um milagre? Só apenas para ser curado, só apenas para ser liberto. Jesus, meus amados irmãos, deixa eu dizer algo aqui da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meus amados irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele não foi pendurado na cruz do Calvário, no Gólgota. Não foi só para nos libertar. Nós temos que entender que o propósito é muito mais além disso. Não é só libertar. Porque, em verdade, eu vos digo, tem muitas pessoas aí fora que não servem a Cristo. Tem muitas pessoas aí fora que não fumam. Tem muitas pessoas aí fora que não bebem. Tem muitas pessoas aí fora que não tem vício nenhum. Mas se ele cair hoje, ele vai direto para o inferno. Ele vai direto para o inferno, meus irmãos. Porque eu não sou salvo porque eu não fumo. Eu não serei salvo só porque eu não bebo.
Eu não serei salvo porque eu não faço coisa errada, não. Isso não engloba a salvação. Ajuda, mas não engloba. Porque a salvação, meus amados irmãos, ela não é por nosso merecer. Não é porque merecemos. A graça, ela é um dom imerecível. Não é porque eu não bebo que eu sou salvo. Não é porque eu não me drogo, eu não uso coisas, não faço coisa errada que eu serei salvo. Eu serei salvo se eu confessar Jesus, o meu Senhor como meu Salvador, ponto principal. Me arrepender do meu maus caminhos, me converter dos meus maus caminhos e seguir a Jesus e perseverar até o fim. Porque em primeiro muito desiste da caminhada. Quantos, meus amados irmãos, não têm zombado, não têm olhado para essas muralhas caídas, aquelas postas queimadas? Quantos não têm sorrido daquela miséria que tem acontecido e olhando, não era essa a cidade forte? Não era essa a muralha forte? Cadê a fortaleza? Meus amados irmãos, maldito é o homem que confia no homem. Não estou falando eu confiar em outro homem, não. Maldito é o homem que confia no seu braço, na força do seu braço, no seu físico, e faz dele a sua força. Mas bem-aventurado é o homem cuja sua confiança é o Senhor. Esses serão árvore plantada a ribeiro, que darão os seus frutos na estação própria. Então, meus amados irmãos, não é porque nós não fazemos coisas erradas que seremos salvos. Leva essa para você. Verdadeiramente, nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos converter dos nossos erros e converter a Cristo Jesus de fato, de verdade. Uma convenção genuína, porque a convenção do mundo é fingida. A convenção do mundo é algo passageiro, é algo remorso. A convenção do mundo, ela traz condenação. Naquele momento eu posso até chorar, me emocionar e descer lágrima do meu olho, mas é lágrima de crocodilo. Lágrima de crocodilo. Porque se nós verdadeiramente não nos arrepender dos nossos maus caminhos, já está destinado o lugar. É inferno para com essas almas. Porque a alma que pecar, essa morrerá, será condenada. Só Jesus é o único caminho. Só Jesus é a única salvação. Não há outro meio de se salvar, a não ser por meio de Cristo Jesus. Neemias trouxe um lamento por esse povo. Neemias orou pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. E o povo que eu falo não é aqueles verídicos que moram lá em Israel, não. Porque o verdadeiro Israel são os verdadeiros que permanecem em Deus. Os verdadeiros Israel de Deus é aquele que teme ao Senhor. É aquele que serve ao Senhor verdadeiramente. Esses são os verdadeiros Israel de Deus. Os verdadeiros judeus que servem ao Senhor voluntariamente e que reconheceu a necessidade e a importância de como é servir ao Senhor. Como é bem-aventurado os que temem ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que buscam integralmente, diariamente, anualmente, e servem ao Senhor de forma temente e com integridade e retidão. Então, Neemias se colocou em uma posição de quê? De intercessor pelo povo de Deus. E clamou ao Senhor e apresentou o pecado daquele povo, declarando que todo o povo de Israel pecou contra Deus
e que ele e os seus pais também tinham cometido esse pecado. Mas ele ora por lamentação, ele ora para que o Senhor venha ter de misericórdia e criasse situação para reedificar as muralhas de Jerusalém. Tem muralha caída, tem muralhas caídas, tem muralhas caídas, porque abriram brecha. Porque abriram brecha. Pessoas estão desfalecendo na fé, porque deixaram o mal governar, porque deixaram as trevas governar. Pessoas estão desfalecendo na caminhada em Cristo Jesus, não tem força mais para prosseguir, nem sequer consegue orar, nem sequer consegue plantar o joelho e se humilhar diante do Senhor, porque o inimigo já tem dominado, porque as trevas já têm dominado. O inimigo veio, saqueou, destruiu as muralhas de Jerusalém. Espiritualmente, as muralhas é a proteção de Deus na vida daqueles que temem a Ele. E quando nós deixamos e viramos a costa para o Senhor, essas muralhas se caem, essas proteções se abrem, e o inimigo, ele entra sobre a brecha. Meu amado irmão, a Bíblia nos revela que 7 vezes cairá o justo, 7 vezes ele levantará. Se apressa em estar de pé, porque caindo o ímpio, quem pode o levantar? O ímpio caindo, ele ficará prostrado na sua calamidade, porque o ímpio não reconhece, porque o ímpio não teme a Deus, porque o ímpio, ele confia na sua força, ele confia na sua sabedoria, é no que os seus olhos veem, ele confia no seu lábio. Mas o homem que teme ao Senhor, a sua confiança cuja está em Deus, e em Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ele diz no versículo 6, versículo 4, tendo ouvido este relato, quando ele ouviu, ele assentou, ele chorou amargamente, ele lamentou por alguns dias. Ele se colocou em um propósito de jejum e oração diante do Deus nos céus, orando a Deus. E ele desabafou, meus amados irmãos. Ele desabafou diante de Elohim, diante de Adonai, o soberano, o Senhor Deus. Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra e a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que amam a Ele, para que com aqueles que praticam o amor sobre a face da terra. Aleluia, glória a Deus. E para com aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Esse é o Senhor da proteção. Então ele clamou ao Senhor naquele propósito de jejum. Ele clamou ao Senhor e fez as suas indagações, as suas petições ao Senhor. Primeiramente declarando ao Senhor que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplam a palavra desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti. Não é diante do homem, não é diante de rei, não é diante de governante, não é diante de líder de ministério, não é diante de pastor, não é diante de diácono, nem diante de nenhum homem. É diante do Senhor que você tem que apresentar as suas petições. É diante do Senhor que você tem que conclamar as suas orações, clamar a Ele, apresentar a Ele as suas súplicas, as suas necessidades.
apresentaram a nação por inteira, apresentaram a toda a terra. É diante de Deus, porque só Ele é soberano, e só Ele está acima, e acima dele não há outros céus. Acima dele não há outros céus. Ele está acima dos céus, assentado sobre o seu sublime trono, e a terra é por si, por escabelo dos seus pés. A terra é o trono dos pés do Senhor. A terra é o trono dos pés do Senhor. Então, o clamor do servo Neemias, e ali ele esteve confessando o pecado daquele povo, a rebeldia daquele povo, as transgressões daquele povo, apresentando ao Senhor, porque ele sabia e ele reconhecia que Deus, ele é benevolente em perdoar pecados. Quando o clamor é feito, concede a resposta, mas não é no tempo do homem, não é no meu tempo, não é na minha hora, e nem muito menos no seu momento, na sua hora, mas é no tempo e na hora dele, com D maiúsculo, na hora dele, D maiúsculo, de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Shebas. E ali houve essa confissão de Neemias pelo povo de Israel. Sim, confesso, pecamos, que nós, os israelitas, em geral, não era só ele, mas a todo o povo, porque todos nasceram em pecado. E em pecado nos concedeu a nossa mãe. Ela nos concedeu em pecado. Por isso que tem que haver o renascimento e um novo nascimento do homem em si, e ser regenerado, para que seja lançado ao mar do esquecimento os pecados a qual nós nascemos naturalmente. Porque naturalmente nascemos em pecado, mas espiritualmente nós nascemos em justiça, em deliberatividade e libertação por Cristo Jesus. De fato, eu e o meu povo temos errado de sobremaneira. Isso é humilhar. Isso é reconhecimento. Eu reconheço, Senhor, que eu pequei contra ti, que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu transgredi, que não obedeci os seus estatutos e mandamentos. Nem eu e nem esse povo perverso. Nem eu e nem esse povo, os transgressores da sua lei. Transgressores dos seus mandamentos, que não cumprem, cuja o Senhor tem dado a Moisés. E nos apresentado, e nós conhecemos, nós sabemos. Mas nós não queremos, no princípio, viver no princípio dele. Mas nós rejeitamos. E hoje a consequência veio. E por isso, Senhor, nós nos humilhamos, apresentando esse povo, apresentando essa nação, para que o Senhor possa perdoar os pecados, porque todos pecaram diante de ti. Todos transgrediram seus mandamentos. De sobremaneira que nós erramos. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. Olha o servo do Senhor, reconhecendo essas fraquezas, reconhecendo essas debilidades, essas insignificâncias. Mas isso, meus amados irmãos, diante do homem parece ser vergonhoso. Mas diante de Deus, é a maneira que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, para que em medida a humilhação Ele possa nos exaltar no seu tempo aprazido. Contra ti e contra o Senhor nós pecamos. Temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido aos teus mandamentos, e nem respeitado os teus decretos, a lei, os estatutos, as escrituras do Senhor, a lei que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra, por favor, do que promete.
do que prometeste ao teu servo Moisés. Então o Senhor, ele tem falado com Neemias, de certa forma, palavra de Deus, palavra do soberano, quando ele diz: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Ou seja, vocês vão ser expelidos, vocês vão ser espalhados. Por quê? Vocês são pessoas perversas, são pessoas infiéis, são pessoas que não cumprem as minhas regras, os meus mandamentos, os meus estatutos. São pessoas que não meditam na minha palavra. São pessoas que não me buscam, mas que atrás daquilo que está ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Estimarei vocês entre todas as nações. Mas se nós sermos obedientes, e se nós obedecermos ao Senhor, aí a situação mudaria. Aí a situação vai mudar. Em tempos de tempestades, assim como a galinha, ela traz proteção aos seus pintinhos, assim ele está o Senhor, abranjando as tuas mãos poderosas e dando proteção a todos aqueles que a ti temem e que a ti obedecem. E que guardam os seus preceitos, os seus mandamentos. E esse guardar é praticar. Aleluia. Mas se voltardes para mim, olha só o Senhor falando ainda, mas se esse povo, ele voltar para mim, se humilhar diante de mim, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor virá do céu, perdoará o pecado, e sarará a terra, sarará o nosso coração. Mas se voltardes para mim, e obedecerdes os meus mandamentos, diz o Senhor, e os praticarem com amor, com sinceridade, com reverência, com justiça, com a verdade. Ainda que os vossos exilados, aquele que foi levado a cativo, ainda que eles estejam longe, muito longe, o Senhor dá a promessa, aleluia, de reunir todos em um mesmo lugar. De trazer de longe, de bem de longe. Por meio de quê? Por conta de quê? Da obediência. De praticar o amor. O amor é o primeiro e grande mandamento do Senhor. É o primeiro e grande mandamento do Senhor. Imagine aquele homem: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: tu sabes a lei do Senhor, os mandamentos? Sim, eu conheço. Mas quais são eles? Jesus falou: não matará, não furtará, não roubará, não fará mal algum, não dirá falso testemunho, não cobiçará o seu próximo, a casa, as ovelhas, a mulher do seu próximo. Senhor, eu já faço isso desde a minha mocidade. E o que me basta? O Senhor disse: olha, uma coisa te basta. O que, Senhor, me basta? Vá, vende tudo o que tu tens, se divide dentre os pobres e terás lugar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de agulha do que um desses ricos entrar no reino dos céus. E disse: para com esse, Senhor, o que faria? Jesus disse: olha, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Isso quer dizer que ainda há salvação. Não é pecado adquirirmos riqueza através da justiça. O pecado é nós colocarmos o nosso coração na riqueza, porque aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o coração estiver na perversidade terrena, o seu mundo acaba aqui. Mas se o seu coração estiver no tesouro no céu, o seu nome acaba aqui, o seu mundo acaba aqui, mas na eternidade terá um mundo eternamente, uma vida eternamente. Então, continuando falando o Senhor, se nós servirmos e obedecermos os seus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam
disperso pelos lugares mais longínquos, que é longe, debaixo do céu. De lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, este, precisamente, são os teus servos e o teu povo amado, que regastaste com teu grande poder e com teu braço forte. Yahweh, eu te rogo, deixa o teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração do teu servo, cuja prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei o meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Ele era copeiro do rei. Neemias estava ali servindo ao rei, naquela província. Neemias estava ali como servo, mas não porque ele servia a um rei distante, que ele se distanciou de Deus. Ao contrário, ele se achegou mais a Deus. Porque ele orou a Deus para que Deus trouxesse um aquebrantamento, para que ele achasse graça diante do olho daquele rei, que era o rei Artaxerxes. Era o rei e ele era o seu copeiro. E naquela noite Neemias chorou, Neemias lamentou. Neemias, quando ele ouviu aquela devastação que tinha acontecido em sua terra natal, em Jerusalém, ele se entristeceu e houve uma grande tristeza em seu coração, que foi aonde Neemias trouxe um propósito de se humilhar diante de Deus, um propósito de jejum, e trouxe uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, e ali ele fez uma petição a Deus em prol do teu povo, aquele povo que trouxe em meio à rebeldia uma grande consequência, uma grande desolação, que é a destruição total a Jerusalém, onde houve as derrubadas das muralhas de Jerusalém, aonde foi enteada fogo sobre as suas portas. Ou seja, as muralhas de Jerusalém foi extirpada, foi destruída, foi jogada abaixo, devido à desobediência, devido à rebeldia do povo de Deus. E hoje, meus amados irmãos, nós observamos que as pessoas não querem buscar ao Senhor pelo que Ele é, mas muito querem buscar o Senhor pelo que Ele pode dar. Quantos doentes o Senhor não tem curado? Quantos atormentados o Senhor não tem libertado? E hoje tornou a voltar a comer na lama, tornou a voltar a cativo, tornou a voltar a se prender em grilhões, por meio do inimigo, a ser escravo do Egito. Quantos, meus amados irmãos, não buscou o Senhor no seu momento difíceis, no seu momento mais temível, mais tenebroso? Eu vou buscar o Senhor para que Ele me tire dessa situação e mude a minha história. E muitas das vezes o Senhor, não é nós que fazemos prova com Deus, mas nós somos provados por Deus. E Deus permite mudar a situação para saber aonde o coração de tal pessoa está. Se verdadeiramente está no Senhor de fato, de verdade, ou se estava só naquela situação que houvesse mudança. E muitas das vezes o Senhor permite as pessoas serem abençoadas, para ver se as pessoas sejam gratas a Ele.
para ver se as pessoas não se apeguem não só à bênção, mas se apeguem ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão sendo castigadas. E ela vem fingindo diante de Deus, para que Deus tire e mude aquela situação. Tem muitas pessoas que estão passando em provas, mas não reconhecem a prova. Porque quem nos aprova é Deus. Quem nos prova é Deus para que nós sejamos aprovados por Ele. Homem não tem poder de aprovar ninguém. Mas Deus, Ele tem todo o poder. Nós somos provados, meus amados, por Deus, até o último segundo de nossa vida. Nós vivemos de provação, mas também vivemos de bênçãos, vivemos de momentos de escassez, mas também vivemos de bastança. Nós temos que aprender a ser grato ao Senhor em todos os sentidos. Hoje eu não vendi bem, graças a Deus. Hoje foi tudo, graças a Deus. Hoje o Senhor só tem um feijão e um arroz, graças a Deus. Amanhã o Senhor proverá uma mistura, um ovo, uma farinha, para fazer aquele vestido e agradecer a Deus por esse vestido. Agradecer a Deus por esse pão. Agradecer a Deus por esse grão, por esse trigo que tem em nossa mesa. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós rejeitamos o que temos por causa e desejamos aquilo que não temos. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós temos algo dentro de casa. Mas só tem esse biscoito de sal. Eu queria comer uma coisa diferente. Rejeitamos aquele biscoitinho. E por isso murmuramos por algo que nós não temos. E murmuração é um pecado terrível diante de Deus. A murmuração é um pecado terrível diante de Deus. Senhor, obrigado por esse biscoitinho de sal, é o que tenho. Obrigado, Senhor. Grato, porque o Senhor não deixou faltar. Algo ainda tenho. De fome. E por falta de verte, Deus não deixa ninguém morrer. As pessoas morrem, mas é nos seus próprios delitos, nos seus próprios pecados, fazendo as suas próprias escolhas, tomando suas próprias decisões, vivendo a sua vida, gozando da sua vida, de forma tal que é contra a vontade de Deus. E muitas das vezes, quando vem a tempestade, não suporta a luta, não suporta, não tem armas para guerrear. E a nossa arma é a arma que é poderosa em Deus. A arma do cristão não é arma física. Se nós lermos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, a partir do versículo 4, do versículo 3, ele diz que, ainda que estamos em um corpo de carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da milícia elas não são carnais. Eu vou fazer essa leitura na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Vou fazer aqui na Bíblia, que é para a gente ficar bem ciente. Olha só. Segundas Coríntios, capítulo 10, aí em 2 Coríntios. Nós vamos entender qual é a armas que nós temos para lutar. Armas da milícia. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 10, verdadeiramente a partir do versículo 3 mesmo. Até o versículo de número 6. Olha, até o versículo de número 5. Diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, que é na carne, não lutamos segundo o padrão deste mundo, ou seja, segundo a carne. Em outras Bíblias vai estar nessa versão, né? Não lutamos segundo o padrão deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, ou seja, o que é isso? Carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos vã filosofia
e arrogância, que tentem levantar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todos o pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançarde a perfeita obediência. Vamos ler aqui em outra versão. Na versão da 2 Coríntios, capítulo 10. Olha a outra versão. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Confirmando aqui. Ali é uma versão, aqui é outra versão, mas tudo é o mesmo objetivo. Versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando em cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Meus amados irmãos, as armas dos cristãos não é arma física. A arma do cristão é armas espirituais. São armas que inimigo nenhum suporta. Quando um cristão autêntico, ele planta o seu joelho no chão e ora em prol das pessoas, e ora em prol da família, ora a Deus. Deus é fiel para ouvir e fazer algo maravilhoso na vida das pessoas. Por isso, meus amados irmãos, a devoção da minha oração não é destinada a mim. Eu oro em prol da nação, eu oro em prol da minha família, eu oro em prol de muitas pessoas, porque na medida em que eu oro, essa oração, ela me reverte. Porque eu não estou me priorizando, que é o que muitos fazem, prioriza a si. Em tempo de desolações, em tempo de destruições, como estava acontecendo aqui em Jerusalém, Neemias, ele orou a Deus, não foi para si. Ele orou a Deus por aquele povo, por aquela nação, por aquele povo de Deus que tinha se rebeliado. E ele entendeu o propósito de Deus, por que estava acontecendo aquilo, por conta da rebeldia. Porque a rebeldia traz justiça de Deus, e a justiça de Deus para os rebeldes, ela vem como castigo. Ela vem como castigo. Porque a rebeldia atrai do Senhor castigo, juízo. Mas a obediência atrai do Senhor justiça e honra. Bênçãos e benevolência da parte de Deus. Meus amados irmãos, por isso que nós temos que estar sempre buscando a palavra de Deus, temos que estar sempre meditando nela, obedecendo ela, praticando a palavra de Deus, sujeitando a ela e resistindo às tentações, resistindo às nossas vontades e servindo ao Senhor autenticamente, com todo o nosso vigor, com toda a nossa força. Ainda que nós estejamos fracos fisicamente, mas a nossa alma ela tem que estar robusta, ela tem que estar fortalecida no Senhor, porque é a nossa alma que anela com o Espírito Santo de Deus, é a nossa alma que anela com o Senhor, e é o Senhor que nos renova todos os dias. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração nessa noite. Eu quero orar por você e por sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, quero te apresentar a vida da minha irmã Eduarda e toda a sua casa, toda a sua família. Que o Senhor adentre com a tua santa e poderosas mãos, com teu olhar misericordioso, alcançando essa casa, essa família, esse lar, derramando, meu Pai, as tuas bênçãos espirituais,
abrindo, meu Pai, de conformidade à tua vontade, o teu querer. Estenda, meu Pai, as tuas mãos com livramento, com proteção, corta-laço e quebra-lança, queima o carro no fogo, desfaz toda a ação das trevas, meu Pai, contra a vida dela, contra a família dela, contra o lar dela. E todo mal, Senhor, toda palavra ao contrário, toda inveja, tudo aquilo que não provém de ti, vai extirpando desse lar. Manifesta, Pai, a tua glória e o teu poder. Visita ela nas madrugadas. Papai, vai visitando o coração, a tua mente. Vai renovando, vai fortalecendo. Vai dando força, vai dando graça. Vai limpando, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Visita esse lar em nome de Jesus. Visita os filhos dela, visita o esposo dela, visita toda a família dela, Senhor. Manifesta o dom da cura, da libertação, da restauração. Manifesta, Pai, o teu poder. Liberta, cura e restaura. Visita com poder e com glória, com justiça. Vai agindo, Senhor, interagindo por meio, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor dê proteção. Guarda debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Conceda uma noite abençoada. Toca, Senhor, na enfermidade. Toca na dor, onde estiver, meu Pai. Uma dor, uma inflamação, uma retaliação. Vai queimando agora. Vai limpando agora. Vai tirando agora, em nome de Jesus. Toca na coluna, toca na cabeça. Toca onde estiver, Senhor. No íntimo e no profundo. Faz uma limpeza, e eu determino cura, eu determino libertação, eu determino restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um renovo da parte de Deus, meu Pai. Renovo da parte do Senhor sobre a vida dela. Que o Senhor blinda a mente, Senhor. Que o Senhor venha fazer um trabalhar maravilhoso dentro desse lado, dessa família. Que o Senhor possa fazer a tua obra, Senhor. E que todos o tecido, todo o impedimento venha caindo por terra, toda a barreira, tudo aquilo que está travando, impedindo da tua serva andar e avançar na tua presença. Quebra aguilhões, quebra as correntes, quebra as amarras, quebra a cadeia, quebra cadeado, todo nó, todo embaraço, todo o céu de bronze, toda a escuridão, todas as trevas, seja estipada em nome de Jesus. Para a glória e louvor do teu santo nome. Quero te apresentar a minha casa, a minha família, meu lar. Quero te apresentar a vida dos meus filhos, que antes de ser meu, são teus, Senhor. Que o Senhor possa blindar cada um com a tua santa e poderosas mãos. Que o Senhor possa restaurar, curar, libertar cada um de nós. Porque todos os dias, Pai, nós precisamos de libertação da parte do Senhor. Todos os dias, Pai, nós precisamos de Ti, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, quero ser grato ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma se alegra e bendiz ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto louvando esse hino em nome de Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado o amor. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado o amor. Santo, Santo, Santo és o Senhor. Oh, Santo, só Ele é santo. Santo és o Senhor.
tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tenha feito nossa vida florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tenha feito nossas vidas florescer. Santo, só Ele é santo, santo és o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, minha amada? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu lar, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, não só agora, mas para todos sempre. E todos que concordam, digam amém. Minha amada irmã Eduarda, Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a qual excede a todo entendimento, esteja derramada, aperfeiçoada sobre as vossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que os céus e o Senhor nosso Deus te guarde, que a paz e a graça do Senhor seja com todos vós. Amém? Paz e graça. Louvado seja o nome do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.